Vamos hoje embarcar em uma aventura baseada no livro de Frankenstein, com uma visão de Guilherme Del Toro. Mas antes de entrarmos nessa aventura, nessa história de romance com terror, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Frankenstein chegou ao catálogo da Netflix basicamente essa semana, no começo de novembro, e vai nos levar a conhecer a tradicional história que nós já conhecemos de Frankenstein, onde o cientista cria uma criatura a partir de várias partes humanas e dá vida a ela, e todos começam a temer essa criatura. Porém, essa versão nós teremos, vamos dizer assim, um lado do cientista e o lado do monstro, do Frankenstein. Claro que é baseado, na história, no tradicional livro que nós já conhecemos de Frankenstein. Não é a mesma história, não é exatamente o mesmo conto, mas baseado nesse livro. Dirigido por quem? Nada mais, nada menos do que Guilherme Del Toro. A gente vai começar a história com a seguinte situação. Existe um navio que está tentando atravessar uma parede, tá, gente? Do oceano, tá congelado, e acabam avistando uma fogueira ao longe. E lá encontram um homem que se chamava Victor Frankenstein. Mas junto dele havia uma criatura mais longe, querendo a todo instante Victor. E a partir daí é que a nossa história vai se desenvolver, gente. Não é no começo da história em que nós vemos o cara criando a criatura, ansiando pela possibilidade de criar uma vida. Não, nós começamos com em outro momento em que encontra o Victor e ele está fugindo de Frankenstein, fugindo da criatura que ele criou. E a partir daí, quando ele é finalmente resgatado e posto dentro desse navio, é que ele começa a contar a história dele, quem ele era. Não é de hoje, gente, que já vemos mais de uma vez histórias de vilões que tem um outro lado. Isso não é de hoje já. Então nós iremos acompanhar neste filme de Guilherme Del Toro a versão de Victor e a versão da criatura Frankenstein, que a propósito, na verdade, ele nem tem um nome, gente, no filme. Nós apenas conhecemos como Frankenstein, ou melhor, a criatura de Frankenstein, porque quem criou ele foi Victor Frankenstein. Victor começa a contar que ele veio de uma família nobre, que seu pai era extremamente rigoroso, que ele nunca deu muita atenção para a família, a mãe dele sempre ficou de lado, o casamento entre o pai dele e a mãe foi apenas por conveniências, porque ela era uma nobre, ele era um nobre, nada melhor do que isso. Seu pai era um grande cirurgião e queria muito que Victor seguisse esse caminho. Então, a todo momento, ele estava sempre exigindo que Victor aprendesse tudo sobre o corpo humano. E quando ele errava ou não acertava uma questão, era castigado. Ele fala em um momento no filme que não iria mais castigar Victor nas mãos, justamente porque os instrumentos de um cirurgião são as mãos dele. Então elas têm que estar intactas. E castiga o Victor de outra maneira, acertando o rosto. Porque ele disse que, diferente do rosto, o rosto não era importante para um cirurgião. A beleza não era algo importante, então acaba acertando ele a partir daí. Victor sempre sofria na mão do pai, um pai extremamente exigente, até surgir seu irmão William. William nasceu e ele acabou perdendo a mãe, justamente porque foi um parto muito complicado. E no momento em que Victor perdeu a mãe, que era o seu porto seguro, as coisas começaram a sair do controle. Foi a partir daquele momento em que ele teve a brilhante ideia de que ele iria dar um jeito de provar que poderia dar vida a uma criatura, dar vida ao ser humano. Ele poderia ser capaz de trazer uma pessoa que havia morrido de volta à vida. É claro que a princípio Victor era visto pelos, vamos dizer, estudiosos, eu não lembro, pelos acadêmicos, de um modo totalmente diferente, porque ele ansiava por essa questão de poder ter a possibilidade de criação, enquanto, é claro, seu irmão William já não tinha isso. Até o William, quando era pequeno, foi muito bem mais tratado do que ele. O pai sempre era amoroso, sempre era atencioso,
tudo que o William queria, ele dava, diferente disso. Então a gente já vê aquela rixa que existiu entre os dois irmãos. E no momento em que eles crescem, é claro que Victor vai para o lado da medicina a todo instante, querendo provar que poderia sim trazer uma pessoa de volta à vida. É claro que os acadêmicos acharam isso um insulto e disseram que ele era maluco. E apenas uma pessoa surgiu para apoiar esse trabalho dele, que sim, era possível trazer alguém de volta à vida. Mas nesse meio tempo também nós temos a questão do desenvolvimento novamente da vida dele com o irmão volta, apresenta sua noiva e Victor acaba se interessando por Elizabeth. Elizabeth era uma menina que transparecia um mistério e era muito curiosa também com essa questão da medicina em si, mas não na parte do que o Victor era voltado, mas sim para a questão de animais, de insetos, nesse ponto que ela se interessava. Nós continuamos acompanhando a história até o Victor contar quando criou a criatura. Nós vemos que ele pegava parte de pessoas, de presidiários que haviam sido mortos, de pessoas que morreram na guerra e foi encaixando, criando então seu ser perfeito, sem defeitos. No começo tudo deu errado porque veio-se o raio, aquela história que a gente já conhece. Deu vida à criatura, mas a criatura não demonstrou nenhuma reação, até o outro dia demonstrar que havia sim ganhado vida. E a partir daí que o Victor tenta fazer a criatura ganhar uma inteligência, ganhar um modo de mostrar que ele foi capaz de criar uma vida, só que ele não conseguia desenvolver toda essa inteligência, porque na visão do Victor, ele deveria ensinar esse ser que ele criou como o pai dele havia ensinado. Então ele era rígido, ele era grosso, ele não dava atenção, ele sempre acabava penalizando o Frankenstein, vamos deixar ele como Frankenstein, porque ele não conseguia desenvolver. Enquanto Elizabeth, quando conheceu a criatura, demonstrou algo que ele não conhecia: carinho, amor, afeto. Então você vê aquele lado primeiro da história de Victor, ele mostrando que a criatura que ele criou, Frankenstein, nada mais era que um monstro, não entendia a comunicação, não entendia os seres. E é então que você entende primeiro o lado do cientista. Até então surgir o Frankenstein, que ele virou e falou para o marinheiro que havia salvo o Victor: você conheceu a história do meu criador, agora eu quero que você conheça o meu lado. Quando o Frankenstein começa a contar o lado dele, nós entendemos que na verdade quem era o monstro não era ele, porque assim, ele criou o Frankenstein, só que era como se ele fosse uma criança, ele não tinha uma ideia de nada, ele não tinha um conhecimento de nada. Em vez do Victor ter uma paciência de ensinar ele a cada instante em que a criatura sim poderia desenvolver inteligência e tudo, o Frankenstein poderia ter aquela inteligência que ele queria, não, ele achou que ensinando o Frankenstein do mesmo jeito que o pai dele ensinou, ele ia aprender. Mas não foi isso, e era o que a Elizabeth tentava dizer, que ele era um ser vivo, ele tinha direito de ser tratado decentemente. E a gente começa a entender que ele nunca fez mal realmente aos outros. Ele mesmo falou que muitas vezes o próprio ser humano era um monstro. Em vez de entender ele, atacavam ele, atiravam nele. E a única pessoa, além da Elizabeth, que enxergou ele além de ser um monstro, foi um senhor que na verdade ele não tinha visão, mas sentia que o Frankenstein era um ser bom. Foi ele que ensinou ele a ler, a compreender as palavras. E é a partir disso que ele conta a história, como ele viveu, as pessoas que ele tanto ajudou, no final acabaram se voltando contra ele. Mas mesmo assim, ele sempre tentava achar um lugar, até o momento em que ele enxerga que o Victor criou ele e ele era um ser sozinho, ele não tinha ninguém, ele não poderia morrer, ele era imortal. E é isso que fala, que o filme mostra, que quando ele vai atrás do Victor para poder tentar conseguir que ele faça uma companhia para ele, o Victor se demonstra ser realmente quem ele é, um monstro, que ele diz que foi um erro que ele fez com o Frankenstein, que na verdade ele deveria ter destruído, não deveria ter criado essa criatura, que foi um erro
erro de tudo que ele desenvolveu e que ele gostaria de esquecer isso porque era um lado obscuro dele que ele não queria enxergar, mas era quem o Victor era. Ele criou o Frankenstein porque quis e ele não conseguia enxergar uma vida pra ele. Por quê? Porque ele seria sozinho eternamente. Então a gente vê um outro ponto muito interessante, gente, na verdade. Porque assim, eu vou ser bem sincera, eu nunca li o livro do Frankenstein, eu não tenho uma ideia de como é que é, mas a gente enxerga naquele ponto que ele criou o Frankenstein por um desejo dele, um anseio dele de provar que ele era melhor do que o pai dele. Que ele poderia sim criar vida, dar vida a um ser que havia morrido. Que ele poderia brincar sim de ser Deus, ter essa possibilidade de criar isso, entende, gente? Mas no final, ele disse que tudo que ele criou foi um grande erro, que era um monstro, sendo que ele sempre ansiou os desejos dele. O próprio irmão dele disse que ele tinha medo do Victor. Então assim, gente, o filme, na verdade, ele não tem ação, porque, se eu não me engano, Frankenstein é considerado como um romance meio drama com terror, se eu não me engano, tá falando errado? Sim, mas eu acho que é basicamente isso. Então é uma história que ela vai ter dois lados de duas moedas, pra gente entender melhor isso. Quem realmente é o Frankenstein e quem realmente era o Victor. A história é interessante, o desenvolvimento é interessante. E nós estamos falando de Guillermo del Toro, que sempre nos entregou um desenvolvimento de filme muito bom. O roteiro do filme, ele é uma coisa simples, mas é que é baseado na história do Frankenstein, mas nos dá dois lados de uma história. Quem é realmente nos apresentando? Quem realmente será o monstro da história? Será o próprio Frankenstein ou o Victor, o seu criador? Aí temos também uma outra questão, gente. A fotografia do filme é muito maravilhosa. A Nathalie viu o filme, é muito cenário, por que você não tá questionando isso? Sim, gente, é muito cenário. Mas o modo como ele trabalhou esses cenários, principalmente com as cores, tem que realmente parabenizar. Por exemplo, o melhor exemplo é o personagem da Elizabeth, em que nós estamos em um mercado lá, tudo aquelas cores bem neutras, escuras, marrom, cinza, preto, e somente ela tem uma cor de destaque, que parece meio que um verde, mas também um azul. Outro momento em que ela entra e conhece o Frankenstein, tudo novamente aquela cor fria, sem vida, e ela com aquele brilho. Basicamente, dá a entender que a Elizabeth foi o brilho da vida do Frankenstein. Ela que era a vida, tanto para o Victor, quanto para o William, e foi também para o Frankenstein, gente. Então, assim, o trabalho de cores desse filme é maravilhoso, eu não tenho que questionar. Analisando de 0 a 5, eu vou dar, na verdade, um 4, porque a história, nesse sentido que, como eu disse, ela é parada, então é isso que torna um pouco meio chatinho demais, mas não que o filme seja ruim. Ela só se torna monótona. Eu não sei como que é o livro, talvez seja desse mesmo jeito, mas o que dá em ganho, se for pelo resto, é um sim, porque o trabalho de fotografia é maravilhoso, o trabalho de cores é maravilhoso, o trabalho de figurino também é uma coisa maravilhosa. Então, é nesse sentido. Pra não dizer um 4, vamos usar um 4,5 pra equilibrar toda essa questão. É um filme que está na plataforma da Netflix, lançou nos cinemas, mas agora está disponível na Netflix. E o que eu posso dizer, gente, se você já leu o livro, tem uma curiosidade, assistam e tire a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse novo filme Frankenstein, o que você achou? Qual é a sua opinião? Se você conhece o livro, o que tem de diferente, se tem essa visão do Frankenstein ou não, só a história do Victor criando a criatura. Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!